E aí, pessoas que ainda não foram para Cuba ver Cuba lançar, tudo bem com vocês? Eu tava de férias, cheguei em casa hoje e vamos assistir o Gustavo Gaiofato na viagem dele em Cuba. Pois é, pessoal, depois de ouvir durante toda a minha vida, socialista, vai pra Cuba, aí eu decidi, eu acho que eu vou pra Cuba. Vai pra Cuba! Vai pra Cuba, vai pra Cuba! E é por isso que no meu Instagram e no meu Twitter tá lá, não adianta me mandar pra China, porque toda semana aparece um desavisado. Nossa, mas se você gosta tanto da China, por que você não mora lá, né? Finalmente, chegando aí pra cumprir o processo de viagem, tô aqui no aeroporto de Guarulhos, passando pelo corredor do capitalismo, as lojas todas caras. Olha, no aeroporto daqui é assim também, tá? É Louis Vuitton, Chanel, Ferragamo, só daí pra cima. De coisas que eu não vou comprar, mas que estão aqui. Tô indo pro portão de embarque, que é o portão 324. Foi bem tranquilo, assim. Eu fiquei 40 minutos na fila do despacho de bagagem. Aqui não é isso tudo. Privatiza que resolve, né? KKK. Mas vai dar tudo certo. Para resumir essa história, né, de como que tudo isso chegou, eu recebi uma mensagem do Thiago Ávila falando para mim que ia ter as Brigadas Internacionais de Solidariedade a Cuba, e eu achei uma ideia muito interessante, pensei, por que não? E aqui é o resumo dessa história. Pegando voo agora, a gente vai primeiro para o Panamá, porque tem essa questão, né? Não existe voo direto para Cuba. Muito por conta do embargo e por várias questões políticas. Acho que do Brasil, hein? Porque quando eu tava nos Estados Unidos em 2021, eu tava vendo para ir para Cuba e, se eu não me engano, tinha voo direto da Flórida para Cuba. Se eu não me engano, assim, não me falha a memória. Todos os voos fazem ponte no Panamá. Então eu vou chegar no Panamá, por volta de umas 6 horas por aí, e depois disso eu vou direto para Havana. Muita gente me perguntou, né, como é que foi o processo de obtenção do visto para Cuba. Processo relativamente tranquilo. Você precisa de algumas coisas específicas. Pô, precisa de visto? Vamos lembrar, né, Cuba é um país que não vive uma situação de normalidade geopolítica, enfim, né, de todas essas questões internacionais, muito por conta do embargo. Aprendendo aqui a mexer no bagulhinho ainda, então tá. É o gimbal. Eu tenho um que eu vi uma foto dele. Eu tenho um que não deve ser igual, mas dá pra fazer o lock no rosto e aí o celular não fica girando desse jeito, né? Talvez saia tremido em alguns momentos. Para pegar o visto é bem simples, na real. Você precisa se vacinar pela febre amarela. Cuba obriga. Eu não lembro se a China pede, mas eu lembro que o Hong Kong pede vacina da febre amarela. Vou pegar aqui a esteirinha, que aqui tem duas coisas, né? Eu tô aqui na esteirinha para virar o Sonic. Então, Cuba, você precisa da... Aqui na China é uma tristeza porque as pessoas não entendem que a esteira é para andar mais rápido e eles não ficam só na direita, né? Quando você não quer caminhar, fica só na direita. Não, aqui não. É que eles fecham a esteira inteira. Então... da febre amarela, e você precisa dos lugares onde você vai ficar. Isso é normal, então, né? você precisa provar que você está indo para Cuba, que você tem passagem de ida e de volta. É padrão. E o local do seu hotel ou do seu Airbnb. Além disso, você também precisa preencher uma declaração de viagem e entregar normal. todos esses documentos na hora. Isso aí é meio que padrão para qualquer lugar. Tem que enviar passagem de volta, e onde é que vai ficar, declaração de viagem, é meio que padrão para qualquer lugar. Quando eu estava embarcando, não solicitaram a vacinação da Covid, mas eu tô com todos os certificados Quem pede? aqui na sacolinha, exatamente para poder evitar qualquer surpresa desagradável. Então, acho que essa é uma outra boa dica, né? Mano, o seguro morreu de velho, tá ligado? O que importa sumariamente é você estar preparado para qualquer adversidade. Principalmente se for viajar para um país onde você não fala o idioma e que as pessoas não têm um conhecimento muito bom assim de inglês. Se prepara o máximo que puder. Vai viajar para um lugar que dá para se comunicar, ainda dá para tentar, né, conversar e tal. Se não... Então, levar mais de uma cópia do documento, sempre importante, sempre interessante.
mas bem tranquilo. A parte mais interessante até agora definitivamente foi a fila do despacho de bagagem, que estava gigantesca, mas é isso. Tô chegando aqui no portão 324, são mais ou menos 4 horas de viagem. Agora é meia-noite e 45, meia-noite e 50, eu não lembro exatamente qual que é o horário, mas daqui a pouquinho a gente tá indo e vai ser legal, pô. Tô bem animado e eu já vou encontrar com várias pessoas aqui, provavelmente no caminho. Acho que vai ser bem massa. Vamos que vamos. Bom demais aeroporto, né, gente? Suquinho a temperatura ambiente e ruim. E só custou 15 reais. Baratão, né? No Brasil. Muito barato. Como é bom o capitalismo, né? Uma eternidade depois. Diretamente do banheiro do avião. Agora são 6h50. O voo atrasou 40 minutos para sair. Cara, eu tô amassado de sono aqui. Já estamos chegando, deve faltar 1 hora de viagem para chegar no Panamá. Então é isso. Falta só um pouquinho. O serviço de bordo mandou pra gente uma torta doce. E eu não sei o que era essa torta. Who's that Pokémon? Normal. Tá bom. Normal. É isso. Por enquanto sem nada demais pra contar. Tem uma anedota já. De todas as cadeiras tem aquelas entradinhas USB, né? Pra colocar o celular. Aqui não tem. Carregar. Tem uma, de todas que eu vi pelo menos, que não estava funcionando. E era minha. Nos aviões aqui não tem, não, tá? Na maioria que eu vi até agora, não. Não existe quinta-feira no comunismo. Que tristeza. Aê, oficialmente no Panamá. Pra fazer aquela conexãozinha gostosa. Tô atravessando aqui o corredor. Mas ó, que bizu. Pronto, agora devidamente instalado aqui no Panamá. Nos 30 minutos que eu vou ficar aqui. Só para fazer uma conexãozinha rápida. Título de curiosidade, o Panamá foi um país que se tornou independente no século XIX. Na virada do século XIX para o século XX, na verdade. E foi um lugar que sofreu muito com as intervenções estadunidenses. Não sei se a galera sabe, mas aqui tem um canal muito famoso, que é o Canal do Panamá. Tudo. E esse canal ele foi muito importante para fazer o escoamento de mercadorias da borda do Golfo do Oceano Atlântico, né, dos países do Oceano Atlântico, em direção ao Pacífico. Não, ainda é, né? Porque tem muita carga que vai da Ásia para ir, tem que passar pelo Canal do Panamá, porque não, o outro caminho é muito longo, né? Que passa lá no... Qual que é o nome do... Eu esqueci. Lá embaixo, lá na América do Sul, na Argentina e volta, né? Terra do Fogo. Então, até hoje é extremamente importante. A China queria abrir... Tinha uma conversa para abrir um outro canal na Nicarágua, se eu não me engano. Uma fita assim. E aí os Estados Unidos começou a meter uma pressão, porque é óbvio, né, que eles não querem. Mas eu não sei em que pé que ficou essa conversa. Porque não existia essa conexão. Então essa conexão foi construída, né, foi financiada pelos Estados Unidos, que controlaram o Canal do Panamá até os anos 70, 80, se eu não me engano. Mas se eu não me engano, os franceses que começaram esse canal, né? E aí tinha tanta gente morrendo de febre amarela e doenças de floresta tropical que começou a ficar muito caro. Os Estados Unidos, se eu não me engano, pegou a obra e tocou essa obra pra frente. Teve uma parada assim. Depois a Lara dá uma pesquisada e vê se eu tô falando merda. Mas o Panamá foi um dos países, como a América Central num todo, né? Isso é uma coisa que pouquíssima gente fala, mas a Guatemala, a Nicarágua, Honduras, todos esses países sofreram intervenções imperialistas muito fortes, sobretudo porque no século XIX existia um interesse de formar as Províncias Unidas da América Central. E isso não foi cumprido, exatamente porque não era interessante para as potências imperialistas que houvesse um país com maior com essas dimensões, né? E, de novo, se eu não me engano, o Panamá era parte da Colômbia, né? E aí teve um movimento lá separatista de independência que os Estados Unidos meteu pressão, dinheiro e tal para votarem, para separar, até porque eles queriam controlar o canal. Tinha mais isso ainda. Então o Panamá foi um desses casos. Fica muito emblemático a atuação estadunidense, o imperialismo estadunidense nesse caso, Bando de quando a gringo gente vai analisar o caso
do Big Stick, né? O Theodore Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos, que vai atualizar a política imperialista, né? Que era a doutrina Monroe. Deixa eu só ver aqui qual que é o portão. 2220, tô chegando. Então antes a gente tinha a doutrina Monroe, que era a doutrina da América para os americanos. E o Theodore Roosevelt inova a doutrina Monroe e passa a transformá-la não só na América para os americanos, mas na América para os norte-americanos, e a famosa política do Big Stick, ou como a minha quinta série manda dizer, do grande pau. Então essa política ela foi muito responsável por diversas atuações imperialistas dos Estados Unidos durante todo esse período, durante todo esse processo aí, na virada do século XIX para o século XX, o que consolida a posição dos Estados Unidos estratégica com seu interesse, sobretudo no Caribe, né? Então a gente pode dizer que a área de grande interesse dos Estados Unidos nesse processo sempre foi a região do Caribe. Não é à toa que mais tarde eles intervêm em Cuba, vão participar. É isso aí, né? O professor de história fazendo vlog de viagem, é 8 minutos dele dando aula de história. Eu não tô reclamando, né? Porque eu tô assistindo junto e aprendendo. Mas é engraçado. Do processo de independência em 1898, porque eles precisavam intervir nesses locais. Mas é isso. Hoje o Panamá controla o canal. Mas durante todo esse tempo foi basicamente um ponto estratégico dos Estados Unidos de permanência por aqui. É isso. Buena Vista Social Club tocando. Tem que ter asa de avião, né, no Instagram, que senão não tem viagem. Não postar asa de avião. Oficialmente cumprindo todos os desejos dos meus tios reacionários. Estamos em Cuba. Viemos pra Cuba. Viemos pra Cuba. Ai, ai. Bom demais. Viagem bem tranquila. Do Panamá até Cuba. Umas 2 horinhas. 2 horinhas e pouco. Eu achei o lanche dessa viagem melhor que a refeição da ida. A gente tá aqui na época que tá próximo do inverno, né? Então tá sol, mas não tá tão quente, então tá ótimo. Vou mostrar um pouco aqui do aeroporto. Beba rum com responsabilidade. Mas ó, sabe o que tem em Cuba? Escada rolante. Comunista e tem escada rolante? Como assim? E é um aeroporto normal, como qualquer outro aeroporto, né? Como dá para observar, ali está o serviço de imigração. Vamos passar por lá e entramos aí. Vamos a bailar, que la playa están bailando, en la orilla una negrita, en la orilla están bailando una cumbia. Para as pessoas que estão pensando em viajar, e como é que funciona o câmbio aqui, né? Cuba atualmente não aceita dólares americanos, só aceita dólar canadense, euro e outras moedas. E aí você tem 2 formas de conseguir o dinheiro aqui. Você pode ou pegar o dinheiro vivo, e aí você troca por dinheiro vivo. E a outra forma é você pegar um cartão unificado, em que basicamente você troca o montante para colocar nesse cartão, é um cartão pré-pago, e aí você vai utilizando. O cartão ele é recomendado sobretudo para transações pequenas. Mas o acampamento tem um centro de troca monetária, então facilita bastante. E é isso, só esperando aqui o ônibus para poder partir. E aqui tem algumas questões importantes, né? Para fazer toda a comunicação aqui em Cuba, só tem uma empresa de telefonia, que é a ETEXA, a empresa estatal de telecomunicações. E aí tem todas as questões, né, que são relacionadas às dificuldades sofridas pelo embargo econômico. Então a internet ela é um pouco mais lenta, tem todas essas questões. Então para você acessar a internet aqui em Cuba, você precisa de um chip. Tem 2 formas basicamente, 3, né? Se você considerar o seu chip nativo. Você pode pagar um serviço de roaming, que é bem caro e não é tão bom, mas é isso, para muita gente é essa a opção. Você pode comprar cartões de Wi-Fi e utilizar em praças específicas, mas é muito lento. Eu te entendo, Gustavo, eu te entendo. E tem muita gente que usa o Wi-Fi
E tem a terceira forma, que é o que eu vou usar, que é comprar um chip de pacote de dados da Etexa. E aí você consegue postar as coisas e mandar utilizando as ferramentas da estatal de internet, né? Então, basicamente, essas são as formas de acessar a internet em Cuba. Aqui na China, são 3 empresas estatais, a China Mobile, a China Unicom e a outra eu sempre esqueço o nome, mas são 3 empresas. E aí tem outras empresas menores, mas que no fim são concessões dessas 3 grandes. E, cara, funciona em qualquer lugar. O 5G, 4G funciona em qualquer lugar. Eu estava em Lijiang, numa montanha com 5.000 metros de altura e fazendo ligação de vídeo com a minha irmã. Assim, é um absurdo. Então, o problema não é o ser estatal, né? Que é a China, que muita coisa é estatal, inclusive as empresas de cigarro. E funcionam muito bem, inclusive as empresas de cigarro. Bom, mas a China também podia dar uma força, né? Sempre podia dar uma força para Cuba, mas no fim, se for fazer qualquer coisa, tem os embargos dos Estados Unidos, é sempre uma... Pinchei gringos. Mas funciona tranquilo. Será que o meu 5G chinês funciona em Cuba? Funciona, porque funciona na Europa. Quando eu estava na Itália, estava funcionando. Agora sim, finalmente, estamos aqui em Havana. Olha, dia bonito ônibus. demais. O ônibus alegria. escolar amarelo. Várias pessoas maneiras aqui também. Já fiz novos amiguinhos. Bom demais, bom demais. É comunista e tem ônibus? Então, depois do banho tomado, tudo certo. É comunista e toma banho? Vem aqui pro acampamento, onde vão ficar todas as delegações, todas as brigadas da América do Sul. E esse lugar aqui ele fica mais ou menos uns 40 minutos de Havana e é toda uma estrutura que é feita pensando em todas as pessoas. Então é um alojamento que tem banheiro, que tem refeitório e tudo aqui pensado para que os brigadistas possam ficar e aproveitar esse momento aqui em Cuba. Então eu vou mostrar um pouquinho de como é que é essa estrutura do acampamento para vocês. As brigadas esse ano estão sendo realizadas pela primeira vez em 3 anos. Quem organiza as brigadas é o ICAP, né, que eu já falei, o Instituto de Cubanos dos Amigos del Pueblo. E quem criou essa instituição foi um tal de Fidel Castro, em 1962, cujo objetivo principal era exatamente promover a solidariedade global em relação a Cuba. Esse ano, as brigadas elas têm como tema principal os 170 anos de José Martí, que foi uma das grandes lideranças na luta pela independência cubana, ainda no século XIX. É uma das figuras, junto com Che e com Fidel, que é muito cultuada por aqui. A noção de nacionalismo cubano aqui vem muito do pensamento de José Martí, e que hoje é muito compactuado e é muito divulgado em todos os lugares que você passa em Cuba. E é interessante a gente também observar que toda essa dinâmica é pensada a partir de uma nova ética, que até o Che Guevara falava bastante, que era a ética socialista de se pensar a necessidade do trabalho voluntário e da entrega de cada pessoa para a construção do socialismo. Então isso aqui tudo é muito massa, porque evidencia que existe realmente um grande esforço coletivo para manter tudo isso aqui de pé. E é claro, a gente tem algumas dificuldades, mas é interessante a gente observar como tudo isso permite com que essa solidariedade possa ser criada e assim a gente possa continuar auxiliando na construção do socialismo cubano. Esse aqui é o alojamento. Então a gente vê que tem uns armarinhos, os beliches, e é tudo coletivo. Tudo é pensado para poder funcionar na coletividade. É tipo bem legal, o pessoal tá aqui na frente bebendo, tocando violão, mas é muito massa, né? A construção de um espaço coletivo que todo mundo convive junto. Isso é bem legal. E é importante ressaltar que o trabalho que é realizado nas brigadas é um trabalho que visa a construção de solidariedade com os cubanos. Então aqui são enfrentadas várias dificuldades que são construídas justamente por causa das várias dificuldades econômicas e políticas que Cuba passa desde a época do embargo, né? Então a gente tem aqui atrás de mim estão os banheiros, que por exemplo não tem água corrente funcionando em todos os lugares, o que é uma grande dificuldade e faz parte do processo, né? De compreensão dessas dificuldades que Cuba passa, para a gente também
não realizar essa idealização, né? Não fazer todo esse processo de exaltação absoluta, né? Então tudo que Cuba constrói aqui é baseado na solidariedade e com muito heroísmo por parte do povo. Isso é muito legal, muito louco ver como eles têm essa noção de solidariedade muito arraigada e como os cubanos são muito politizados. Pelo menos até agora, sempre muitas referências a Fidel, muitas referências ao Che, e tem dois senhores que estão aqui no quarto do lado que estavam lendo um livro sobre sindicato e discutindo assim, sobre os temas do livro. Então isso aqui é bem interessante, a gente observar como a vida política aqui é muito efervescente, muito efervescente, e é fundamental para os processos de manutenção da revolução. Mas assim, vocês também estão num local que as pessoas já são politizadas, já estão aí por serem politizadas, né? E aí eu não estou dizendo que as pessoas normais da rua não sejam, mas eu acho que é semelhante ao que muita gente me pergunta aqui na China, né? Se os chineses conversam sobre isso, sobre aquilo, e falam, cara, de modo geral, as pessoas não falam muito de política, né? É muito diferente do Brasil. Se eu perguntar alguma coisa, eles conversam, mas as conversas do dia a dia raramente tem política, né? É mais sobre a vida, sobre coisas que eles viram na internet, televisão, sabe? É coisa normal. Então, é óbvio que aí, nesse local onde eles estão, as pessoas já são politizadas, né? Então elas vão acabar conversando sobre isso. Mas será que todo mundo, o sorveteiro de Cuba é assim, né? Que é mais ou menos o que a gente vê, que eu vejo aqui na China, que as pessoas me perguntam muito. Isso aqui é um lugar que passa muito perrengue. É isso aí, né? E o Gustavo foi para Cuba. Eu queria ter ido para Cuba em 2021, mas aí tinha todo um problema para voltar para os Estados Unidos. E ainda Covid bombando, e as regras para voltar para a China, se pegasse Covid, era um drama gigante. Eu acabei não indo, né? Mas quem sabe na próxima vez.